Glória a Deus. Podem sentar, fique à vontade. Uma ótima tarde a todos que estão nos assistindo aqui pela televisão também. Você que está me assistindo, quem sabe no Facebook, você está me assistindo pelo YouTube ou qualquer uma das redes sociais. Nós estamos aqui numa sexta-feira pela parte da tarde e o pastor Mike está ministrando o curso Fé, e nós estamos fazendo essa campanha também da Lâmpada dos Ungidos, crendo que Deus ele é poderoso para fazer obras magníficas na vida de todos. Porque quando Deus dá uma revelação da palavra, Deus dá uma iluminação para as pessoas, a pessoa passa por aquela iluminação celestial e ali brota a força de Deus e você vence qualquer batalha. Amém? Pessoal, nós estamos estudando aqui e hoje é uma sexta-feira que antecede a Santa Ceia, né? Domingo nós vamos estar na Santa Ceia do Senhor. Domingo a gente vai estar aqui comendo do corpo, bebendo do sangue. É aquele dia especial, né, de comunhão com Jesus de Nazaré. E eu creio que vai ser uma Santa Ceia espetacular que vai ficar marcada na sua história. Nós estamos no curso Fé. Está todo mundo com o curso Fé aí, meus irmãos? Todo mundo tem o curso Fé ou tem alguém por acaso que não tem? Quem não tiver, levante a sua mão que eles vão levar voando para você aí. Bom, curso Fé, a lição número 7, resistir. Nós aqui na lição número 7, meus queridos, nós começamos esse primeiro tópico ali, onde diz assim, ó, resistir. A gente já estudou todo ele e a gente está ali, ó, as restrições às atividades do diabo. Conseguiu localizar? Quem conseguiu localizar direitinho aí? Restrições às atividades do diabo. Então nós vamos começar a meditar agora. Quero que você preste atenção, quero que você fique agora focado no que eu vou ministrar, que Deus vai te ajudar bastante. Atenção, todo mundo lendo comigo aí. Apesar de sabermos que o diabo está mais do que nunca realizando a sua obra de destruir a humanidade, temos que ter o cuidado para não exagerar, acreditando a ele uma capacidade maior do que na verdade ele possui. Aonde eu quero chegar com isso aqui? Olha aqui, pessoal, ó. O diabo, ele mata, rouba e destrói. Isso está completamente sabido. A gente já sabe pela Bíblia Sagrada e a gente já sabe por aquilo que a gente vê sobre a face da terra. Então a gente vai no hospital, a gente vê o diabo matando, roubando, destruindo. Matando pessoas, destruindo sonhos, roubando a felicidade das pessoas. Então a gente vê isso claramente, né, na vida real e na Bíblia Sagrada também, o que a palavra de Deus nos informa. Ok. Só que, pessoal, de vez em quando a gente começa a exaltar um pouco mais o diabo, e a gente começa, vamos dizer assim, colocar uma capacidade nele, como disse o missionário, uma capacidade maior do que ele possui. Porque se você for abrir a sua Bíblia Sagrada em Colossenses, no capítulo 2, no versículo 15, não está no estudo, tá? O que eu vou falar para você agora está na Bíblia. Colossenses 2,15, diz assim a Escritura Sagrada, diz assim, ó, e despojando ele os principados e as potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. E tem uma tradução que fala que triunfou em si mesmo. Fala comigo, na cruz. Então o que a gente consegue entender e interpretar? Jesus, pessoal, ele já venceu o diabo. Jesus, ele já venceu o demônio na cruz do Calvário. Então Jesus, você vai entender melhor, Jesus já nos deu todas as ferramentas suficientes para vencermos as trevas. Então hoje a gente muitas vezes coloca uma capacidade no demônio que não é toda aquela capacidade que ele tem. Sim, a gente vê o ataque das trevas, a gente observa o demônio se levantando contra as pessoas, claro. Mas se você for ver, por exemplo, na Bíblia Sagrada, em Marcos capítulo 1, não está na apostila, está na Bíblia. Já vou voltar para a apostila, está rapidinho. Mas vai prestando atenção, hein, irmão? Tem muita gente sendo curado. Quem assistiu o testemunho hoje daquela senhora que ela estava para ser arrancado o útero dela, ela passou aqui. Ela passou nesse portal iluminado na campanha, escutou a pregação e ela foi fazer um novo exame e já não tinha mais nada, nem remédio ela toma, ficou curada mesmo. Então daqui a pouco coisas grandes podem acontecer se você prestar atenção. Em Marcos 1:23, para você entender de novo o que eu estou falando aqui, sobre a gente começar a exaltar muito, exagerar na capacidade que o diabo tem de matar, roubar e destruir, porque ele faz isso, mas olha o que diz em Marcos 1:23 a Bíblia Sagrada. Diz assim, ó, estava na sinagoga deles um homem que tinha um espírito imundo, o qual exclamou e disse, que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. E aí a Bíblia diz que Jesus logo repreendeu, dizendo, cala-te e sai dele. Então o espírito imundo, agitando, clamando com grande voz, saiu dele. Aonde eu quero chegar com essa interpretação aqui? O diabo tem medo de Jesus, pessoal. Aonde Jesus chega,
ali o demônio ele exclama, ali o demônio ele grita, ali o demônio ele tem medo do Senhor Jesus. Então o diabo ele tem, vamos dizer assim, ele tem matado, roubado, destruído, tem, mas você viu na Bíblia Sagrada, lá na cruz do Calvário, Jesus venceu o diabo, expôs publicamente a derrota dele, e triunfou. Jesus venceu o diabo e nos deu as ferramentas para vencer. Mas daí o missionário fala mais agora aqui na apostila, onde nós estamos naquele parágrafo ali onde diz as restrições às atividades do diabo. E eu parei naquela parte onde diz assim, ó, cuidado para não exagerar, acreditando ele uma capacidade maior do que na verdade possui. E agora vem, é preciso que se saiba que existem restrições às suas operações, e ele não pode sair por aí destruindo a quem quiser. Você já leu na Bíblia Sagrada aquele versículo de 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8, eu falei isso aqui semana passada. Quer ver como o diabo não pode sair matando, roubando e destruindo todo mundo? Olha só o que diz aí, ó. Sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, ele anda em derredor bramando como leão, buscando a quem possa. Quando a Bíblia diz buscando a quem possa tragar, isso aqui está muito clássico, que não é todo mundo que ele vai conseguir. Ele não pode sair, vou colocar um câncer no Michael, vou matar o fulano, vou ciclano. Não, ele está buscando aquela pessoa que ele vai conseguir fazer isso. Então ele vai pegar as pessoas que não estão sóbrias, não estão vigiando. Você vai ver já que eu vou usar um texto bíblico agora aqui, que não é que o diabo é tudo isso, é o cristão que está mal com Deus. Você vai notar que está mais em nós hoje vencermos as obras das trevas do que o diabo ser muito forte ou ser muito poderoso. Não, isso aí não. Pelo que Jesus já fez na cruz do Calvário, até derrotado ele já está. Mas pastor, como é que a gente está perdendo para um inimigo que está derrotado? É que a gente não se consagra. Você vai ver. Então você vê que o diabo não pode destruir todo mundo. Ele está buscando aquela pessoa que ele pode tragar. Não deixe ser você. E aí diz mais assim, ó, a Bíblia diz que aquele que é nascido de novo, ele não pode tocar. Olha o versículo agora, vamos ler comigo o versículo? Está aí na apostila, ó. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus, ele não peca, mas o que de Deus é gerado, conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Vamos meditar juntos nesse versículo. A Bíblia diz que aquele que é nascido de Deus, não é aquela pessoa que é nascida da vontade do papai e da mamãe. Eu e você, primeiramente, nós nascemos da vontade de papai e mamãe. Papai e mamãe tiveram vontade de ter um neném e você nasceu. Tem pessoa que nem nasceu nem com a vontade do pai e da mãe, né? Então nasceu uma coisa meio bangu, mas nasceu. Só que depois, quando você começa a viver sobre a face da terra, você pode nascer de novo. O que é nascer de novo? É quando você se arrepende dos teus pecados, você aceita Jesus e é batizado nas águas. Então você nasceu de novo. A Bíblia fala então que você agora é uma nova criatura, as coisas velhas já se passaram e tudo se fez novo. Então você agora é uma nova criatura, nasceu de novo, parabéns, ok, aí você entendeu. Então a Bíblia diz que a pessoa que nasce de novo, vamos ler devagarinho o versículo ali, ó. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus, ele não peca, olha para o pastor, ou não vive pecando. Então a pessoa que não nasceu de novo, ela fuma, bebe, se prostitui e continua fazendo, nunca existe arrependimento. A pessoa vai continuar fazendo e nunca pede perdão nem se arrepende. Pastor, e a pessoa que nasceu de novo não peca mais? Não, ela vai falhar. Como eu vou falhar, você vai falhar. Só que quando nós falharmos, rapidamente nós vamos pedir perdão. A pessoa que é nascida de novo, rapidamente ela se conserta. Senhor, me perdoa, onde é que eu estava com a cabeça? Senhor, foi um momento de carnalidade, foi um momento, sabe, Deus, só me perdoa, por favor. Esse é o nascido de novo. Não é que não peca, ele não vive pecando. E agora vem mais, escuta. Então, aqui, de novo no mesmo versículo. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus, não do homem, né, mas de Deus, ele não peca. Mas o que de Deus é gerado, isso aqui que eu queria te falar agora, conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Então quem que o diabo vai conseguir tocar? A pessoa que não se conserva. Como assim, pastor Michael? A pessoa que não se conserva? É a pessoa que ela não se conserva vindo da igreja. Tem pessoa que não se conserva vindo na Santa Ceia. Tem pessoa que troca, por exemplo, domingo agora vai ter Santa Ceia. Tem gente que troca o rio pela Santa Ceia. A pessoa não se conserva, irmão. Tem gente que não se conserva fazendo jejum. A última vez que a pessoa fez jejum foi porque o médico pediu para fazer um exame. Tem gente que não se conserva orando de madrugada. Tem gente que não se conserva meditando na Bíblia. Então o diabo ele consegue destruir a pessoa que não se
Não se conserva, porque aquele que de Deus é gerado, ele se conserva a si mesmo, ele se mantém. Então conservar é você fazer uma manutenção. Tem gente, por exemplo, que a pessoa não entende, ela vem na igreja até que enquanto ela está doente, ela ficou curada, não vem mais. Tem pessoa que vem na igreja só para que Deus abra uma porta aberta. Então abriu a porta, ela não aparece mais, não lê mais a Bíblia, não ora mais. Você tem que tomar cuidado, porque aquele que de Deus é gerado, ele conserva-se a si mesmo. E eu vou ler de novo: e o maligno não lhe toca. Está ali escrito, ó, o maligno não lhe toca. Então quem gostaria que o diabo não tocasse você? Se conserve a você mesmo, se conserve espiritual, se conserve, não cai para a carnalidade, não cai para as coisas, sabe, do mundo. Não faz isso, se mantenha bonitinho. Aí é a primeira restrição. Pergunto, o diabo pode tocar em todo mundo? Não. Aquele que é nascido de Deus e nasceu da água do Espírito, é batizado nas águas e tem o Espírito Santo, e ele se conserva-se a si mesmo, não vive em pecado, esse tipo de gente o diabo não pode tocar. Ele pode tentar, mas ele não vai conseguir. Essa é uma restrição bíblica, que o diabo vai atacar as pessoas, não é todo mundo. E agora olha só, que mais? Continua a apostila. Antes do Senhor Jesus ter derrotado o diabo, o inimigo agia aqui no mundo como se fosse o dono do nosso planeta. Mas com a morte de Cristo, o diabo perdeu o domínio sobre a raça humana e foi expulso da terra. Quando o missionário fala aqui expulso da terra, ele está falando da gente, tá, pessoal? Ele não está falando da terra, porque o diabo não pode ser expulso da terra. E muitas vezes as pessoas que vão até redigir o curso fé, que eles colocam de uma forma, né? O diabo, ele não vai... Quer ver que eu te provo que ele não foi expulso da terra? O diabo não foi expulso da terra? Quer ver? Quem já foi algum dia no hospital? Já foi no hospital? O diabo foi expulso da terra? Quem já ouviu falar de pessoas que estupram outras? Já ouviu falar? O diabo foi expulso da terra? Não, o diabo não foi expulso da terra. O diabo foi expulso do ser humano. O diabo, ele é expulso daquela pessoa que tem um contato com Cristo. A pessoa tem contato com o nome de Jesus e é feita uma oração: mal, sai desta vida agora. Como aconteceu com aquela senhora que foi semana passada curada, que ela estava com um negócio no útero e que o doutor ia arrancar, mas ela ficou curada passando aqui, que você vai passar já já. Ela passou por aqui, que eu vou tirar aqui o púlpito, você vai passar por aqui, e ela ficou curada. Ela está chorando, contando testemunho, que ela foi fazer um exame e desapareceu. Os médicos ficaram apavorados, quisiam arrancar o útero dela. Então o mal sai do corpo da pessoa, mas ele continua vagando por aí. E aí a Bíblia diz assim, ó, João 12:31, agora é o juízo deste mundo, agora será expulso o príncipe deste mundo. Ele vai ser expulso do mundo ou ele vai ser expulso das pessoas? Do mundo ou das pessoas? Das pessoas, porque ele vai continuar no mundo. Tanto é que se você abrir em Mateus 12:43, Jesus ele explica o seguinte, agora você tem que abrir a Bíblia. Mateus 12:43, se você não tem a Bíblia, vai passar para você no televisor. Hoje quem passar por esse corredor iluminado aqui vai ser abençoado. Grava o que eu estou te falando. O mesmo Deus que curou aquela mulher, semana passada, ele está aqui e vai te abençoar. Para quem quer, né? Mateus 12:43 diz assim: quando o espírito imundo tem saído de um homem, ele anda por lugares áridos, buscando repouso e não encontra. Então ele diz: voltarei para a minha casa de onde saí. Então você viu, o demônio ele é expulso da pessoa, mas ele continua vagando sobre a face da terra. Daqui a pouco ele diz: voltarei para a minha casa de onde eu saí. Olha para o pastor Mike, você nunca mais esquecer disso, você que está em casa e você que está me assistindo aqui, está me escutando aqui. Aquele demônio que um dia você foi liberto, ele pode voltar. Ah, pastor, eu venci aquele câncer. Se conserve a si mesmo. Pastor, eu parei de beber, parei de fumar. Conserve-se a si mesmo, porque ele pode voltar. E muitas vezes ele volta e a Bíblia diz: voltarei para a minha casa de onde eu saí. Então diga de novo comigo, ele sai, mas a tendência dele é voltar. E quando o demônio volta, se ele achar você varrido, desocupado, mas vazio de Espírito Santo, vazio de Deus, olha o que ele faz agora. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali. E são os últimos atos desse homem piores do que o primeiro ato. Então você tem que entender, quando o diabo ele é expulso de uma pessoa, ele não é expulso do mundo, ele é expulso daquela pessoa. Você lembra que o pagamento que Jesus fez na cruz do Calvário, ele não foi pelo mundo em si, árvore e tudo, ele fez o pagamento pelo ser humano, quer ver? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Jesus se entregou pela raça humana que crê nele, e se você acreditar, você é abençoado. Agora, pastor, e se eu não crer? Se você não crer, não adianta, irmão. Só tem 2 tipos de pessoa na terra: o que crê
e o que não crê. Só o que crê e o que não crê. Tem gente que crê e recebe a bênção, que nem aquela senhora que eu te falei, e outras tantas pessoas que foram curadas e foram abençoadas. Então, voltando para a apostila, para nós finalizarmos aqui. Até mesmo antes da vinda de Jesus, quando ainda o diabo agia como príncipe deste mundo, ele tinha que obter permissão para atacar o povo de Deus, como por exemplo, no caso de Jó. Número 1, caso de Jó, olha só. Lá, o último parágrafo da primeira folha, você vai se localizar certinho. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em tua mão, somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Então você vê que para o diabo tocar no Jó, ele teve que pedir para quem? Para Deus. Você viu que o diabo não saiu tocando no Jó, ele pediu a permissão para tocar, e Deus disse: você pode tocar, mas não estenda a tua mão contra ele, ou seja, não pode morrer, você não pode matar ele. E aí o diabo fez toda aquela folia na vida do Jó, mas na vida dele ele não foi morto. Mas tem mais, vira a folha agora aí que eu vou finalizar, que isso aqui não vai ser todo estudo, né? Vai ser só mais uma partezinha que eu já vou orar, e aí a gente vai continuar a semana que vem, tá? Número 2, então é o verso da primeira folha aí, o verso, né? O verso. Na tentação sofrida pelo Senhor no deserto, lá em cima, tá? O próprio Espírito de Deus levou o mestre àquele lugar para que fosse tentado pelo diabo. Então foi conduzido Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Presta atenção que isso aqui é coisa séria que eu vou te falar agora, hein, irmão? Jesus, ele foi levado pelo diabo para o deserto ou foi levado pelo Espírito de Deus? Lê aí, irmão, você estava lendo comigo agora a apostila? E foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Aonde que eu quero chegar aqui? Que todos os ataques que ocorrem na minha vida e na sua vida, existe uma supervisão celestial. O diabo atacava Jesus, mas quem levou Jesus para ser tentado pelo diabo foi o Espírito de Deus, para provar Jesus, para provar o conhecimento, para provar o entendimento da palavra, para provar se de fato ele era o Filho de Deus. Porque o primeiro Adão que Deus criou, ele errou e caiu. O segundo Adão, que foi Jesus, ele permaneceu firme na palavra. Está escrito, está escrito, está escrito, e o diabo foi embora. Jesus ficou recitando o que estava escrito. Então você vê, mas o diabo, para tentar Jesus, ele teve que ter a permissão divina. Então foi pelo Espírito de Deus que Jesus foi até o deserto para que isso acontecesse. Agora olha essa aqui, ó. E chegando a hora da sua crucificação, o Senhor Jesus informou a Pedro que o diabo havia feito um pedido para o cirandar, passar pela ciranda ou peneirar. E agora escuta essa, o versículo, né? E disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, confirma os teus irmãos. O que você vê registrado aqui na Bíblia Sagrada? O diabo foi pedir para Jesus se podia cirandar o Pedro como se fosse o trigo. Quem já viu algum dia alguém peneirando trigo? O trigo cai e a palha fica, né? Então, para ver se o Pedro tinha fruto, para ver se o Pedro ele tinha trigo ou se era só palha. E aí Jesus, eu acho que o diabo chegou para Jesus e disse: quero ver se ele é apóstolo mesmo, quero ver se ele é discípulo mesmo. Aí Jesus lhe disse: pode ir, pode ir lá atacar ele. E diz que na hora que o diabo saiu, Jesus fez uma oração ao Pai: eu rogo para que a fé dele permaneça firme, porque eu permiti o diabo atacar ele. Você vê, o diabo teve que pedir permissão para Jesus para tentar o Pedro, para cirandar o Pedro como se fosse uma peneira, mas Jesus permitiu. Tem outro caso na Bíblia Sagrada também, em Marcos capítulo 5, esse não está na apostila, mas em Marcos 5, lembra que tinha aquele rapaz gadareno, que ele era de Gadara, e ele manifestava demônio, aquele negócio todo, ele ficava nos sepulcros, ele ficava uivando, andava pelado, se machucava com telhas. Quando Jesus chegou, Jesus foi expulsar aquele demônio, e olha o que o demônio diz em Marcos 5, versículo 10: e rogava-lhe muito que não os enviasse para fora daquela província, e andava ali pastando uma grande manada de porcos, e todos aqueles demônios lhe rogaram dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo permitiu. Então os demônios, para saírem daquele rapaz e entrar no porco, ele teve que pedir para quem? Teve que pedir para quem?
para Jesus, e Jesus permitiu. Ah, pastor, por que Jesus permitiu? Aí uma longa pregação que tem que fazer para você, que judeu não podia comercializar porco, porque ele tem a pata fendida, e então era um animal impuro, e aquilo ali não podia ser feito para o judeu, e eles faziam aquilo ali fora da palavra, e aí é uma outra história. Mas Jesus permitiu porque tinha sujeira, Jesus permitiu porque tinha pecado, tinha coisa errada, e Jesus permite. Então, quando o diabo chegar diante de Deus ou do Senhor Jesus e dizer assim, ó, eu quero tocar nele porque ele está fazendo isso, isso, aquilo de errado, Jesus vai deixar ou não vai? Vai, você está errado, você está em pecado. Por isso que eu digo sempre, as pessoas não entendem isso. As pessoas dizem assim, ai, mas olha o que aconteceu com a minha família, olha essa doença que apareceu. Mas por que isso aconteceu? Será que isso aconteceu do nada? Ou de repente você é aquela pessoa que, enfim, não tinha comunhão com a Bíblia, vinha de vez em nunca na igreja, sabe, é aquela coisa, como eu falei você agora há pouco no começo da pregação, só fazia jejum quando o médico pedia, porque a pessoa precisava fazer um exame. Aí a gente fica lá, sabe, com cabeça cheia de Facebook, Instagram, novela, futebol, pouco Bíblia. Aí quando acontece alguma coisa a gente se desespera. Ai meu Deus, o que aconteceu? Você estava vendo errado. O diabo foi lá diante de Deus e pediu permissão e Deus deu. Ah, mas por que Deus não fez nada? Não, Deus já fez. Deus entregou o filho dele na cruz. Agora chegou a hora da gente, eu e você, a gente se consagrar e se conservar, se manter em santidade, né? Quem está conseguindo compreender o que eu estou falando? O diabo não pode tocar em todo mundo, irmão. O diabo não pode. Mas por que tem tanta desgraça na vida de umas pessoas e nas outras não? É isso que eu estou falando. O diabo não pode fazer qualquer coisa. Voltando aqui para o estudo então. Então, todos esses casos ocorreram antes do diabo ter sido despojado do seu poder. Eu dei agora há pouco Colossenses 2,15. Hoje, em hipótese alguma, ele terá condições de nos oprimir, a menos que o nosso Deus permita. Quanto a tirar-nos das mãos de Jesus, jamais conseguirá. E agora escuta que eu vou te falar. Olha esse versículo que está na apostila aí, que vai aparecer para você agora, ó. João 10, 28. Olha que forte esse versículo. Eu sou apaixonado por ele. Diz assim, ó, Jesus falando: dou-lhes a vida eterna, nunca hão de perecer. Ninguém as pessoas, né? Ninguém as arrebatará das minhas mãos. Olha o 29, mais lindo ainda, ó. Meu Pai que mas deu, ou me deu essas pessoas, é maior do que todos, que todo pecado, toda doença. Deus é maior que qualquer coisa. E ninguém pode arrebatá-la das minhas mãos, de meu Pai. Diga aleluia. Meu irmão, quando você está na mão de Deus, ninguém vai poder arrebatar você das mãos. O diabo pode vir tentar você. Imagina, ó, pensa comigo. Você está na mão de Deus, o diabo te ataca e você faz uma oração em nome de Jesus. Na hora que você recebe a bênção, na hora você já vence. Só que agora eu vou te mostrar uma coisa aqui. Deixa eu botar meu microfone no bolso para você entender. Ó, aqui eu tô debaixo da mão de Deus, ok? Deus nunca vai fazer isso aqui, ó. Você está tudo bem com Deus, você está em santidade, está vindo à igreja, buscando a Deus e tal. Deus nunca vai fazer isso aqui, ó. Eu estou tirando a mão. Isso nunca vai acontecer. O que acontece são as pessoas que... Isso. Há uma diferença. Deus não vai tirar a mão. Deus nunca vai tirar você. Você está na mão de Deus, você está em santidade, você é batizado nas águas, você tem o Espírito Santo, você tem vindo à igreja frequentemente, tem estudado a Bíblia, você não perde nenhuma santa ceia. Você está na mão de quem? De Deus. Se o diabo vier te atacar, coitado dele, você vai dar uma coça nele, você vai dar uma surra nele. Agora de vez em quando a gente sai, e quando a gente sai da mão de Deus, olha o que acontece em Isaías 59, não está na apostila, está na Bíblia. Isaías 59, versículo 1, vai aparecer para você aí, ó. Olha só o que diz em Isaías 59, 1. Eis que a mão do Senhor não está encolhida. Deus não encolhe a mão. A mão de Deus não está encolhida para que não possa te salvar. Então Deus sempre quer salvar as pessoas. Mas ó, nem o seu ouvido está agravado que não possa ouvir. Então vamos lá, resumindo. Deus tem problema na mão? Não. Deus tem problema no ouvido? Mas por que Ele não me escuta? Mas por que Deus não me salva? Por que Deus não coloca a mão dele e me tira dessa? Olha só o próximo versículo. Mas o que as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Então de novo falando, a gente muitas vezes que não está dando bola. Você de repente não está com nenhuma dor no corpo, você que está me assistindo em casa, está tudo bem com a tua vida, e você nem está por aí essa pregação. Você está aí, nada a ver, eu vou fazer um churrasco hoje de noite. Só que isso aqui é sério.
Daqui a pouco você sai debaixo da cobertura da mão de Deus e o diabo te ataca. E aí, não tem como. Aí o diabo vem e arrebata. Mas não foi Deus que tirou a mão, foi você que saiu. Então não é a questão toda, pessoal, de Deus proteger ou não proteger. É você se colocar debaixo da cobertura de Deus. Procura viver direitinho, fazer a coisa correta, andar na palavra, e Deus vai honrar você. Para finalizar tudo agora, então olha só o que diz: não devemos temer diante de qualquer situação que o diabo venha nos trazer, nem sequer ficar desesperados, mas resistir firmes na fé, usando o nome de Jesus. Então quando o diabo vier atacar com você, e você está de bem com Deus, olha só o que diz ali, ó, ao qual resistir firmes na fé. A Bíblia diz para a gente resistir. Se você resistir, se você permanecer, olha o que acontece: sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Agora tem aquilo também, né? Tem pessoa que pensa que o diabo só vai atacar quem está em pecado, que o diabo só vai atacar quem está de mal com Deus. Não, o diabo ataca quem está de bem com Deus também. Eu já passei várias lutas, mesmo estando no ministério, mesmo estando na presença diante do Todo-Poderoso, eu fui atacado. Mas claro, pessoal, a gente resiste, a gente sabe que luta vai vir. Lembra que Jesus disse em João 16:33? No mundo tereis aflições. Salmo 34:19, muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor os livra de todas. A Bíblia Sagrada nunca diz que a gente não vai ter luta. Então a gente tem que resistir firme em santidade, na presença de Deus. E agora finalizando aqui, quanto à razão de que o Senhor nos fazer passar por várias tentações, podemos estar certos de que Ele o faz ao nosso próprio bem. Ao invés de nos chatearmos com elas, com as provações, lutas, devemos nos encorajar no Senhor, pois Ele é fiel e não permitirá que sejamos tentados além das nossas forças. Tudo que você está passando hoje na sua vida, você pode vencer. Deus nunca vai permitir com que você venha passar uma luta que você não consiga vencer. Sempre junto com a luta, como diz esse versículo ali, ó, não veio sobre vós tentação. Tentação é ataque das trevas. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação também dará o escape para que possais suportar. Você sabe que eu estava esses dias pensando, pastor Michael, eu gosto de fazer academia. E de vez em quando você só vai saber a força que você tem quando você coloca o peso. Esses dias atrás eu estava fazendo um exercício muito leve e eu comecei a falar para o pastor que estava fazendo academia comigo, coloca naquele supino, né, que fala supino reto. Aí eu disse, coloca mais uma anilha aí, coloca mais um, eu fiz mais um. Coloca mais um aí, pedi para outro pastor, coloca mais um pouco, eu fui fazendo. Daqui a pouco eu disse, mas está muito leve, vai fazendo aí. Os pastores começaram a assustar. Daqui a pouco, quando eu disse, mas vocês estão assustados? Quanto é que tem aí? Já tinha com a barra 160 quilos. Aí ele disse, eu falei, não, então pega e levanta aí você. Não pode, isso aqui está errado. Aí eu fui olhar, tinha aquele peso mesmo. Aí o pastor que estava comigo, ele foi tentar, ele não conseguia nem levantar, mas nem sair do aparelho, não saía do aparelho. Mas aonde eu quero chegar? Você de vez em quando você não sabe a força que você tem, até você passar por uma luta. Quando cai um peso sobre a tua vida, quando vem uma luta, vem uma dificuldade, é ali que você vai saber a força que você tem. É ali que você vai saber o quanto você consegue carregar. E Deus, Ele já capacitou você para você vencer esse problema. Deus já capacitou você com conhecimento da palavra, ser cheio do Espírito Santo, você viver em santidade. Quando o diabo te atacar, você pode levantar ele com força, que você vai ver que ele não é nada. Você é uma pessoa abençoada. Eu lembro do Davi, todo mundo pensava que o Davi ia ser derrotado diante do Golias, mas o Davi venceu. O Davi provou da força que ele tinha, da coragem que ele tinha. Ele foi para cima do inimigo, diga amém. E a última parte agora, vamos finalizando? Resistir um mandamento. Então, finalizando e vamos orar. Não importa como e onde o inimigo esteja nos tentando, a palavra de Deus nos manda resistir. E olha só que forte. A ordem dada em Tiago 4,7 é clara. Olha o que diz em Tiago 4,7 aí, ó. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Por esta ordem, vemos que somos os responsáveis pelo sucesso ou pela derrota de nossa vida. Se resistirmos, ele não somente irá embora, mas fugirá. Eu penso comigo, né? Quando a Bíblia diz que eu me sujeito a Deus, resisto o diabo, ele foge. Você sabe que eu já vi pessoa fugindo de briga, fugindo de tiroteio, fugindo de polícia. Quem já viu alguém fugindo de polícia? Você já viu? O que é fugir? A pessoa sai correndo com medo. A Bíblia está dizendo, irmão, que se você for bem de Deus, o diabo vai fugir de você com medo, correndo. Então não está dizendo que você vai resistir o diabo assim, ó, sai da minha casa, demônio.
Ô caroço, sai do meu corpo. Não diz isso. Diz que o diabo vai fugir correndo de você. E não você está triste ali que ele não sai. Não diz isso na Bíblia. A Bíblia diz: sujeitai-vos a Deus, resistir ele, e ele fugirá. Ele vai bater em retirada correndo. Ele não vai sair devagarinho. O diabo aceitou que ele tem que sair. Não, ele vai fugir. Ele vai escapar. Você sabe o que é escapar? Porque você atacou, você foi, sabe, um batalhador, um guerreiro. Diga aleluia. E agora você não tem que deixar as coisas se criarem, né? Porque agora diz assim, oportuno lembrar que temos que resistir a todo e qualquer ataque do inimigo. Não basta resistir só aos grandes ataques, pois muitas vezes o problema começa bem pequeno. E se for... Aqui está errado o escrito aí, tá? Você me perdoa que está errado no curso Fé escrito. Mas se não for destruído, que está escrito destruíste, né? Mas se não for destruído, causa um grande estrago. Aí dá aquele versículo ali, que diz em Cantares 2,15: apanhai-me as raposas e as rapozinhas. O que significa isso? Que a gente tem que resistir problema pequeno. Você sabe que de vez em quando a gente não dá bola. Tá só uma briguinha em casa. Foi só um carocinho que apareceu. Foi só uma discussãozinha que eu tive com o filho. E a gente vai empurrando com a barriga, como bom brasileiro, né? A gente tem até aquele cantor de música secular, que não é música gospel. Aquele cantor de música secular, como é que ele canta? Deixa a vida me levar, né? A gente vai indo, deixa a vida me levar, aquele carocinho ali. A gente deixa a vida me levar, aquela dorzinha no estômago. Deixa a vida me levar, aquela briguinha que eu tive em casa. O meu filho está fumando maconha, mas deixa a vida me levar, é só um cigarrinho do diabo, né? Deixa ali. A gente vai deixando, até que a raposinha vira raposa. Aquilo que é pequenininho fica grande e destrói as vinhas, Apanhai-me as raposas e as raposinhas, que fazem mal às vinhas, porque as nossas vinhas estão em flor. Aquilo que estava para nascer não nasce mais. Você começa a perder a flor. As pessoas estão deixando o inimigo se criar. As pessoas não estão resistindo quando é pequeno. Se você resistir isso aí enquanto é pequeno, não vai se criar e você vai vencer no pequeno mesmo. Até a Bíblia Sagrada fala em Jeremias, se eu não me engano, esse eu não preparei para você, mas eu acho que é o 13. Jeremias 13, versículo 12, versículo 5, se te fadigas correndo com os homens que vão a pé, como poderás competir com os cavalos? O que está registrado aqui na Bíblia Sagrada? Se já estou fracassando com uma dorzinha de cabeça, imagina que vai aparecer uma coisa pior, você morre, você sabe disso, né? Se hoje uma dor de cabeça espirrou, ai meu Deus, espirrei, estou passando mal, estou mal. Se aparecer uma coisa um pouquinho pior que isso aí, você vai bater as botas. Porque se você não consegue correr com os homens que vão a pé, imagina com aqueles que vêm, com aqueles que vão a cavalo. Então nunca mais esqueça disso. A partir de hoje, resista. O diabo não pode fazer o que ele está pensando, o que ele pensa em fazer. Você vai frustrar os planos do diabo em nome de Jesus Cristo. Aplauda bem forte ao Senhor. Semana que vem nós continuamos. Dá uma glória a Deus. Agora eu vou te abençoar. Deus abençoe o pessoal que está em casa.